Boa tarde a todos. Com as bênçãos de Deus, declaro aberta a sessão de julgamento da terceira comissão disciplinar, hoje de forma híbrida, com a presença do doutor Anselmo, procurador online. Agradecendo aqui a presença, já desejar a presença do doutor Anselmo, agradecendo a presença dos auditores, doutora Alessandra, doutor Manuel Giordani e o doutor Rafael, advogado que está aqui conosco, e a doutora Júlia, nossa secretária. Vamos dar início aqui ao julgamento do processo. Tá. 698/2023, denunciado Pedro Marcelo Borges Isentim, por infração praticada durante a partida Ibrachina versus Grêmio, Desportivo Prudente, Campeonato Paulista Sub-15. Relatora, doutora Alessandra Moura, com a palavra, doutora, para a relatora, por favor. Tem defesa escrita, é esse? Tem. Tem defesa escrita. Boa tarde a todos. Faço vozes aos cumprimentos da doutora Sônia. Vamos para o primeiro da pauta. Trata-se de denúncia da douta Procuradoria de Justiça Desportiva em face de Pedro Marcelo Borges, por incursão no artigo 250, acumulado com o artigo 162 do CBJD, sob as razões de constar do relato da súmula, que na partida do Grêmio versus Ibrachina, o atleta denunciado... Espera só um minutinho. O atleta denunciado arremessou a bola na cabeça do seu adversário propositalmente, com o uso de força excessiva, atingindo o número 3, senhor Luiz Miguel, com o jogo paralisado devido ao arremesso lateral a favor da equipe visitante. A defesa escrita juntada aos autos, tem uma notificação anterior do próprio treinador. Ele é amador, e a defesa escrita fala do histórico profissional da instituição, fala também do atleta e pede, em apertada síntese, a absolvição, alternativamente a advertência, e sustenta que a conduta ofensiva não passa de uma breve exaltação, seguindo a decisão em campo. E é esse o pedido, presidente. Obrigada, doutora. Com a palavra, a doutora Anselmo. Boa tarde, doutora Sônia, demais auditores, doutor defensor Rafael e doutora Juliana, representando a secretaria. No caso em tela aqui, a narrativa contida na súmula, acumulada aí com o 62 do CBJD, o parágrafo único, bem como o REC, deixa livre de dúvida que o treinador deve ser responsabilizado, uma vez que o atleta do seu plantel, ele assumiu de maneira reincidente a conduta contrária à disciplina ética desportiva. Na defesa, não se demonstra que foram tomadas atitudes o clube tomou atitudes para que se coibisse esse tipo de atitude do jogador. Desta forma, essa procuradoria reitera os termos da denúncia e pede a procedência. Obrigado. Obrigada, doutor. Doutora, parece que foi depois escrita o pedido. Já vi. Já. Então, com a palavra para proferir o voto, por favor. Obrigada, presidente. Verifico aqui que a juntada da primeira advertência em relação não ao mesmo atleta, mas à mesma equipe em jogo anterior, maneira pela qual eu entendo pela advertência, presidente, preenchidos os pressupostos, eu entendo pela advertência. Obrigada, doutora. Como vota a doutora Manuel Giordani? Presidente, eu vou pedir vênia para advertir só em uma partida, considerando que a defesa poderia, já que apresentou defesa escrita, mostrar alguma providência que foi adotada para a orientação
desse garoto de 14 anos. Então, voto a suspensão de uma partida, presidente. Obrigada, doutora. Eu vou pedir vênia à procuradoria, a relatora, e vou acompanhar o voto divergente. Fica por maioria, suspenso por uma partida. Não está dando Não está dando aqui. Não estou conseguindo também, não está evoluindo aqui para registrar o voto. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, acho que dá. É. Aqui parece que eu estou conseguindo também. Mas está lento demais no caminho aqui. Deixa eu ver. Se der para voltar, Está bastante lento. Agora, julgamento finalizado. Vamos dar início ao julgamento do processo 699/2023, denunciado Jonatas Prado da Silva, por infração praticada durante a partida Red Bull Bragantino versus Clube Atlético Juventus, Campeonato Paulista Sub-15. Relator, doutor Manuel Giordani. Tem defesa escrita, é esse? Não, então, relator, advogado, doutor Rafael. Com a palavra, doutor Manuel, para o relatório, por favor. Obrigado, presidente. Rapidamente cumprimentar a todos. Na pessoa da doutora Sônia, processo 699. Denúncia ofertada pela douta Procuradoria de Justiça Desportiva em desfavor do senhor Jonatas Prado da Silva, da equipe do Juventus, denunciado como incurso no artigo 258, cumulado com o artigo 162, ambos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. De acordo com o relatório encaminhado, o atleta Guilherme Gonçalves Nato, do Juventus, foi reincidente em infrações que derem ensejo a substituições disciplinares. Veio o quadro na sequência. E o motivo da expulsão, uso de mão indevida na bola. Esse é o relatório, presidente. Obrigada, doutor. Com a palavra, a Procuradoria, por favor. É o caso da mesma qualificação do processo anterior, reitero os termos ali consignados, apenas ressaltando que sequer o clube ou o atleta apresentou defesa. Então, reitero os termos pedindo procedência. Obrigado. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Rafael, para a defesa. Presidente, eu já fiz um julgamento desse, entrei com uma tese e o doutor Manuel me provocou, no bom sentido, eu estudei um pouco e fez conseguir melhorar ela. Presidente, eu vou requerer, então, pela absolvição e vou dizer o porquê. Veja, primeiro, que o artigo 162, ele diz que, no caso da reincidência da infração, né, responderá o técnico ou o seu representante legal na competição. Só por esse ou o representante, eu já indago a Vossa Excelência. Por que o representante legal não foi denunciado? Por que a Procuradoria escolheu o técnico? Só por esse fato eu já entendo que isso já é inconstitucional, porque fere o artigo 157 do CBJD, que determina que toda infração disciplinar, para efeito do Código, é toda ação ou omissão antidesportiva, típica e culpável. Aí eu questiono Vossa Excelência, quem aqui foi o técnico ou o representante legal que
que cometeu essa infração disciplinar? Foi ele? Quem que o submetiu? Foi o técnico ou foi o representante legal? Primeiro ponto que eu levanto para Vossa Excelência. Segundo ponto, no julgamento passado, eu sustentei que essa omissão ela é elemento do tipo para que o denunciado poderia ser condenado. E aleguei que a prova era da procuradoria, né, porque está pelo 58A, é claro, dizer que a prova cabe à procuradoria. No julgamento, eu tive como retorno dizendo que, na verdade, que a prova seria da defesa, uma vez que a procuradoria não teria como estar realizando esse tipo de prova. E eu, dando uma estudada, eu verifiquei o seguinte, que no artigo 21, doutor, no inciso 3º, o artigo 21, ele trata da Procuradoria de Justiça Desportiva. E no inciso 3º, ele determina que é prerrogativa da Procuradoria a formalização de providências legais e processuais e acompanhadas a seus trâmites. Veja, no entendimento da defesa, a Procuradoria tem a obrigação de formalizar esse procedimento, oficiar o clube para verificar se estão sendo tomadas as medidas cabíveis, no mínimo. E isso não é prova para condenação. Isso não é prova para absolvição, desculpa. Isso é prova para condenação. O elemento do tipo, ele exige que esteja provado nos autos que o técnico ou o representante legal não tenha tomado nenhum tipo de atitude para inibir novas condutas. Aí eu questiono, quem não tomou novas atitudes? Foi o técnico, ou foi o representante, ou foi os dois? Se foi os dois, por que os dois não estão denunciados? Se foi o representante, por que o técnico está sendo? Então, nesse caso, por entender que o elemento do tipo, ele exige a demonstração fática nos autos de que não está sendo tomado nenhum tipo de atitude, por entender que é prerrogativa da Procuradoria produzir esse tipo de prova, ela tem essa prerrogativa de oficializar. Pelo 58, ela está obrigada a produzir a prova. A prova cabe à Procuradoria, é isso que está escrito no Código. Pelo 58A. E por não constar nenhum desses fatos no processo, eu vou requerer pela absolvição, né? Entendendo inicialmente seria inconstitucional, porque o tipo ele traz ou, né, infringe o artigo 157 e pelas razões já apresentadas. Caso não for esse entendimento de Vossa Excelência, eu vou, a reincidência da infração ter sido a mão na bola, eu vou requerer pela pena mínima convertida em advertência. Esse é o pleito. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Manuel, para o voto, por favor. Obrigado, presidente. Cumprimentar o doutor Rafael, que sempre tenta trazer teses e fundamentadas, né? Mas aqui eu peço vênia ainda para divergir, na medida em que o parágrafo único, como é mencionado, traz na parte final, responderá o seu técnico ou seu representante legal na respectiva competição. Eu acho que, por vezes, o técnico, inclusive, ele é o representante legal ali imediato do atleta. É a primeira figura hierárquica que o atleta vai se reportar. Aqui eu trago ainda a questão educacional, pedagógica e de formação desses garotos de 14 anos, na medida em que, por vezes, o clube e todos aqueles envolvidos, e mais diretamente o técnico, tem grande participação na formação desses garotos, que às vezes não tem a presença da família, da escola e etc., como deveria. E isso é um fato notório no nosso futebol, essa questão social. Por essas razões, eu entendo que caberia ao clube a tarefa de produzir essa prova no sentido simplesmente de ter orientado o garoto. Bastava, eventualmente, uma defesa escrita, um vídeo ou qualquer manifestação no sentido de que aquele garoto de 14 anos, adolescente, nos termos da legislação, foi orientado no que diz respeito ao seu comportamento. Entendo que aqui
se tem uma omissão antidesportiva típica e culpável, e voto pela condenação do denunciado por essas razões a uma partida de suspensão, observando que o uso da mão indevida na bola não foi gravoso, mas que nós temos que incentivar, inclusive, que os clubes passem a orientar esses garotos, presidente. Esse é meu voto. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Obrigada, presidente. Vou parabenizar o doutor Rafael, também a Procuradoria. É sempre muito interessante as suas provocações e nos fazem refletir mais sobre os determinados casos. Bom, vou parabenizar o doutor Manuel. Eu vou seguir na suspensão em uma partida convertida em advertência, só nesse ponto, em consonância com a anterior. E quero fazer coro com o voto dele e dizer que, em primeiro lugar, o artigo 1º, que traz a competência, ele não fala de outro representante legal, senão aquele dentro de aplicáveis aos códigos, e aqui a gente verifica que o técnico é o responsável por essa equipe de formação. Segundo, quando ele traz aqui o artigo 21, parágrafo 3º, como as prerrogativas, e sim a competência da Procuradoria, fala em formalizar e não a necessidade de todas deixar a discricionariedade, sobretudo como formalizar as providências legais e processuais, entendo que essa foi realizada com a denúncia. E terceiro, em questão da manifestação da formação, onde acho que cabe sim ao clube fazer essa manifestação de comprovação da sua atividade de formação. Então, vou acompanhar só acrescentando essas fundamentações. Esse é o meu voto, presidente. Obrigada, doutora. Eu acompanho integralmente o voto do relator, aqui pelos fundamentos já citados, com nenhuma concordância aqui com relação à defesa da sustentação brilhante aí do doutor Rafael. Então, fica por maioria suspenso por uma partida. Sim, uma partida por maioria. Julgamento finalizado. Vamos dar início ao julgamento do processo 700/2023. Denunciados Yuri Siqueira dos Santos e agremiação 19 Futebol Tech por infrações praticadas durante a Associação Atlética Flamengo versus 19 International Campeonato Paulista, Sub-17, relatora a doutora Alessandra, com a palavra para a relatora, por favor. Tem defesa escrita. Tem vídeo? Tem vídeo esse, não? Não, é só Não. a defesa escrita. Tem só os outros documentos juntados. Vamos lá. Obrigada, presidente. Então, trata-se da denúncia da Procuradoria de Justiça Desportiva em face de 2 denunciados, sendo o primeiro deles o atleta do I9, senhor Yuri, pela incursão no artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 2º, CBJD, sob as razões de constar da súmula que o atleta foi expulso por atingir seu adversário na altura da barriga e pulso na disputa de bola. O atleta atingido necessitou de atendimento médico e permaneceu na partida. A segunda denúncia se faz em face da agremiação I9 por que houve atraso no início do jogo em 5 minutos devido à troca de uniformes dos goleiros da equipe visitante. Presidente, a agremiação, ela é reincidente, o atleta é primário, é uma competição de amadores, a defesa escrita do própria agremiação sustenta e do atleta também, são de ambos, que teria suposto dos fatos da realidade. Ele fala que o atraso se deu no início da partida, como consta na súmula, na necessidade de troca do uniforme, real confissão do que está exatamente na súmula, e que traz o esclarecimento de que
as agremiações montaram um grupo no aplicativo para elaborar o plano de ação da partida em questão, de forma que ficou previamente estipulado que a primeira delegação seria 7h45, com linha com o goleiro preto, e a linha de amarelo, preto e amarelo. E no segundo, o goleiro verde e branco. Ele junta o print desse grupo, inclusive o senhor William, que não faz remissão de quem que é, mas parece que é o outro, que a transmissão será ao vivo e que está ok. Devido, portanto, o I9 tomou todas as medidas necessárias para que a partida se iniciasse, então pede absolvição. Quanto ao senhor Yuri, alega que o atleta em nenhum momento praticou agressão física, que muitas vezes a intenção foi de chegar um pouco mais, chegou atrasado e um pouco mais duro, e pede absolvição ou que seja convertido em advertência. É essa a defesa, presidente. Obrigada, doutora. Com a palavra, a doutora Anselmo, Procuradoria, por favor. Obrigado, presidente. No caso do jogador, eu saliento que a jogada violenta resultou no cartão vermelho direto, necessitando o atleta adversário, inclusive, de atendimento médico, salientando dessa forma, repito, né, a gravidade do ato aí. No caso da agremiação aí que atrasou em 5 minutos, infringiu aqui o 206 do CBJD, assim ficou claro que a equipe deu causa ao atraso da partida, salientando na segunda denúncia que a agremiação já tinha antecedente, ainda que não específica, mas no espectro de deixar de cumprir o regulamento. E desta forma, essa procuradoria salienta a gravidade do ato, requerendo a procedência da denúncia. Obrigado. Obrigada, doutor. Com a palavra, a doutora Alessandra, para proferir o voto. Obrigada, presidente. Quanto à agremiação, acho que, a princípio, a prova produzida não é capaz de lhe a confissão, mas a gente não sabe aqui sequer demonstrado qual foi a cor que ele chegou do uniforme e se estava de acordo com o que está descrito. Não foi trazido nada nesse sentido. Então, não tem como estar nos autos entender se eles estavam dessa forma, se o goleiro estava da forma como está descrito aqui ou não. Então, sinto pela prova produzida não ser capaz, maneira pela qual eu entendo sim pela tipificação no 206, e aqui por ser uma equipe reincidente, e no valor fica em R$ 1.500. Quanto ao atleta, presidente, eu vou pedir vênia aqui para o enquadramento, eu vou manter no 254, e a meu voto, presidente, vai ser para desclassificação para o caput e em 2 partidas, é esse meu voto. Obrigada, doutora. Como vota, doutor Manuel? Obrigado, presidente. Com relação ao 206 e a agremiação, eu vou acompanhar. Talvez se eu tivesse mais algum elemento, eu até votaria pela absolvição, mas aqui ficou um pouco ainda, como bem trazido pela doutora Alessandra, fiquei um pouco com dúvida ainda com relação a essa questão dos uniformes. Com relação ao atleta, senhor Yuri, eu voto pela desclassificação, na realidade, por artigo 250. Aqui não tem a forma pela qual o atleta denunciado acabou atingindo o seu adversário. O atleta permaneceu na partida, eu não sei se foi com a sola, se foi com o chute, se foi com o braço. A súmula, mais uma vez, ela peca neste particular. Então eu voto pela suspensão em uma partida convertida em advertência, considerando que não houve maiores desdobramentos, presidente. Eu acompanho integralmente o voto da relatora. A súmula é clara que foi uma jogada violenta, no meu entendimento, porque a suposta violência ocorreu na disputa de bola. Então, eu acompanho integralmente a relatora. E com relação à agremiação, também acompanho a relatora.
Vai ficar por maioria, suspenso por duas partidas, desclassificando para o caput do artigo 254 o atleta Yuri Siqueira dos Santos, e a agremiação 19 Futebol Tech, com a pena, aplicada a pena pecuniária de R$ 1.500. Eu não estou conseguindo votar, não está abrindo. Documento finalizado, vamos dar início ao julgamento do processo 701/2023, denunciada a agremiação Associação Atlética Portuguesa por infração praticada durante a partida Portuguesa versus Esporte Clube Santo André, Campeonato Paulista Profissional. Relatora, doutora Alessandra, com a palavra, por favor. Obrigado, presidente. Trata-se de denúncia da douta Procuradoria de Justiça Desportiva em face da agremiação Associação Atlética Portuguesa por incursão no artigo 206 CBJD sobre razões de ter dado atraso em 6 minutos na entrada do campo da equipe. Então, 6. Ela é reincidente, inclusive específica, uma Copa Paulista. Doutores. Eu não quero doutora. Perfeito. Dessa forma, presidente, não há outras provas trazidas, entendo por R$ 2.400, levando em consideração a reincidência. Obrigada, doutora. Como vota a doutora Manuela Jordânia? Com a relatora. Obrigada, eu também acompanho a relatora, então fica por unanimidade, aplicada a pena pecuniária de R$ 2.400 à agremiação Associação Atlética Portuguesa.
Julgamento encerrado. Vamos dar início ao julgamento do processo 703/2023, denunciado Amparo Atlético Clube versus Arthur Atlético Joseense, Campeonato Paulista Sub-23, segunda divisão. Presidente, pela ordem, eu quero requerer o adiamento desse julgamento. O presidente o senhor Manuel, ele foi denunciado, ele é presidente da equipe do Joseense, e a pena é muito pesada, pena mínima de 180 dias. Então, quero ver se eu consigo, a produção de prova, trazer ele aqui, alguma coisa do tipo. Tá bem, doutor Rafael. Então, deferido o pedido de adiamento do processo 703/2023. Pode constar aqui, doutor? Então, dando sequência, vamos dar início ao julgamento do processo 704/2023, denunciado Cleiton Jordan Fernandes de Souza, por infração praticada durante a partida Brasília versus Botafogo Futebol Clube, Campeonato Paulista Sub-17. Relatora, a doutora Alessandra. Tem defesa inscrita? Não. Doutor Rafael, advogado, tem provas a produzir, doutor? Tá. Então, vamos com a palavra a doutora Alessandra para a relatora, por favor. Obrigada, presidente. Trata-se de denúncia da adulta Procuradoria de Justiça Desportiva em face de Cleiton Jordan por incursão no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1º do CBJD, sob as razões de constar do relato do árbitro que o atleta desferiu e atingiu com um soco o pescoço do seu adversário, número 5, Thiago, com uso de força excessiva dentro da disputa da bola. Ele é primário, é amador, é esse o relato da denúncia, presidente. Obrigada, doutora. Com a palavra, a doutora Anselmo, procurador, por favor. Obrigado, presidente. Apenas frisando aqui a gravidade do ato, a Procuradoria reitera os termos da denúncia, aguardando a condenação exemplar, conforme capitulado. Obrigado. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Rafael, para a defesa, por favor. Obrigado, presidente. Pleito e aplicação da pena mínima, levando só em consideração o benefício do 182. Obrigada, doutor. Com a palavra, a doutora Alessandra, para preferir o voto. Obrigada, presidente. Eu vou seguir o mesmo voto anterior, aqui em manter a capitulação, neste caso no 254, e voltar, presidente, em 2 partidas, já levando em consideração. Obrigada, doutora. Como vota a doutora Manuela Giordani? Presidente, peço vênia só no quanto da pena, voto pela suspensão por uma partida. Obrigada, doutor. Eu vou acompanhar a relatora. Então, fica por maioria. Suspenso o atleta Cleiton Jordan Fernandes. Suspenso por 2 partidas, no artigo 254, para primeiro e sexto primeiro. Por maioria.
Julgamento finalizado. Vou dar início ao julgamento do processo 706/2023. Denunciado Pablo Ramon Félix da Silva, por infração praticada durante a partida Grêmio Desportivo São Carlense versus Jabaquara Atlético Clube, Campeonato Paulista Sub-23, segunda divisão. Relator, doutor Manuel Giordano. Tem defesa escrita? Tem defesa escrita. Doutor Manuel, com a palavra para a relatória, por favor. Obrigado, presidente. Processo 706, denúncia ofertada pela adulta Procuradoria em desfavor do senhor Pablo Rampim Félix da Silva, da equipe do Grêmio São Carlense, denunciado como incurso no artigo 254-A. Consta do relato do árbitro que ele foi expulso por desferir e atingir com uma cotovelada o rosto do seu adversário de número 13, com uso de força excessiva, desprezando. Só um minutinho, o presidente está cortado aqui, eu vou na súmula. Desprezando a disputa de bola, o jogador atingido recebeu atendimento médico e continuou na partida. Esse é o relatório, presidente. Defesa escrita, apresentada pelo São Carlense e pelo senhor Pablo Rampim Félix da Silva. Dizendo que ele compreende e se arrepende dentro das possibilidades dos fatos que levaram a erro. Pede a desclassificação para o 254, jogada violenta, e que seja convertida em advertência, presidente. Esse é o pedido da defesa. Obrigada, doutor. Com a palavra, a Procuradoria. Obrigado, presidente. A atitude está bem caracterizada como um ato violento. A força excessiva e, sobretudo, né, ele despreza aqui a disputa de bola. E tal atitude resultou o quê? Necessitou do atendimento médico o atleta adversário. Dessa forma, e verificando a defesa, se verifica o quê? Que o denunciado é confesso, ele assume essa conduta. Diante disso, caros auditores, essa Procuradoria reitera os termos da denúncia, aguardando a condenação do jogador conforme capitulado. Obrigada. É isso. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Manuel Giordani, para proferir o voto, por favor. Obrigado, presidente. Eu voto aqui pela tipificação no artigo 254 e voto pela condenação aqui em 3 partidas de suspensão, presidente, considerando inclusive o que foi trazido na própria defesa escrita. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Acompanho, presidente. Eu acompanho integralmente o relator também, então fica por unanimidade. O atleta Pablo Félix da Silva, suspenso por 3 partidas, com a desclassificação para o caput do artigo 254. Só que eu preciso conseguir voltar. Né? Aham.
Vamos prosseguir. Tudo bem, né? Você notou, né? Vamos dar início ao julgamento do processo 707 de 2023, denunciado Felipe Oliveira e Silva, por infração praticada durante a partida Guarani versus São Paulo Futebol Clube, Campeonato Paulista Sub-17. Relator, Dr. Manuel Giordani, com a palavra para relatório, por favor. Tem defesa escrita? Sim, não é. Vai ter defesa escrita? Não. Podemos para relatório e voto? Podemos, doutor Anselmo? Relatório e voto? Podemos, sim. Obrigada, doutor Manuel. Por favor. Obrigado, presidente. Processo 707. Denúncia ofertada pela douta Procuradoria em desfavor do senhor Felipe Oliveira e Silva, da equipe do São Paulo, denunciado como incurso no artigo 250 do CBJD. Consta do relato do árbitro que, após advertido anteriormente, calçou seu adversário de número 9 de maneira temerária na disputa de bola, expulso, portanto, com o segundo cartão amarelo. Esse é o relatório, presidente. Seguindo já o entendimento da comissão, considerando não haver maior gravidade ou desdobramento da conduta, eu voto pela condenação no artigo 250 a uma partida de suspensão convertida em advertência. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Acompanho, presidente. Eu também acompanho o voto do relator, então fica por unanimidade. Suspenso por uma partida convertida em advertência o atleta Felipe Oliveira e Silva. Também não evolui aqui, doutora Júlia. Tudo bem? Não, esse evoluiu agora. Eu vou fazer. Obrigada, esse continua obrigado. Nossa, esse sistema. Hoje o jogo é lá no São Paulo, lá na Argentina, né? Então, concluímos, então. Eu declaro encerrada a sessão. Obrigada, boa tarde a todos. Obrigada, doutor Anselmo. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada, doutor. Até mais. Até logo. Até mais.